bom, pessoal. Se você tiver Bíblia aí com vocês, se vocês quiserem pegar, correndo aí rapidinho, quem não tiver e quiser acompanhar, a gente vai estar falando um pouquinho sobre sabedoria. Bom, eu queria falar que vocês pensassem comigo o seguinte, né? Será que muitas vezes a gente pensa que pra gente viver bem, a gente precisa de algumas coisas, né? Sei lá, tem gente que acha que uma vida boa a gente precisa ter conforto, a gente precisa ter dinheiro ou talvez até mesmo conhecimento, né? Se eu souber muito sobre um determinado assunto, então eu vou viver bem, eu vou estar tranquilo e tal. Mas tem uma música do Titãs que fala assim: é preciso saber viver. E de fato não é uma mentira, a gente precisa saber viver. Mas eu quero incluir aqui que a gente precisa saber viver e viver com sabedoria. Então, no livro de Provérbios, no capítulo 3, fala um pouco sobre isso. É um assunto que a maioria de vocês também já devem ter ouvido falar ou já estudado, mas a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre isso, tá bom? No capítulo 3 de Provérbios, então, no versículo 18, diz assim: a sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça, e quem ela se apega será abençoado. E aí eu queria que a gente pensasse razões para buscar a sabedoria, né? 3 razões para que a gente possa buscar, 3 razões por que é importante a gente buscar a sabedoria de acordo com o que a palavra fala. E aí, a primeira razão é: a sabedoria gera vida, como esse próprio versículo que eu já li, e depois na sequência nos versículos 19 e 20 diz assim: porque sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou nos lugares os céus, por seu conhecimento as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Então, a sabedoria gera vida. Esses versículos, o próprio versículo 18 diz que é árvore que dá vida, né? Quando a gente pensa aqui como o versículo fala, as nuvens gotejam o orvalho, quando você pensa no orvalho, qual que é a função do orvalho? A função do orvalho é trazer vida para as plantas, é trazer crescimento, trazer hidratação, enfim. Então, a sabedoria gera vida. A segunda coisa que segunda razão para a gente buscar a sabedoria gera segurança. Nos versículos 23 a 26 diz assim: então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Olha só que interessante, né? A sabedoria nos guarda, a sabedoria gera segurança na nossa vida, né? E a nossa segurança tem que estar no Senhor. A gente tem vivido aí esse tempo de pandemia desde o início desse ano, uma loucura, né? 2020 foi uma loucura para todo mundo por causa da pandemia. E muitos, às vezes, foram pegos de surpresa. Claro, pela pandemia, sim. Mas muita gente se desesperou. E a palavra diz que se a gente vive com sabedoria, a gente não se desespera. A gente pode ficar tranquilo, pode dormir um sono tranquilo. A gente pode ficar em paz, porque é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que cuida da gente. Então, quando vem uma calamidade repentina, a gente não precisa se preocupar, porque o Senhor é quem está nos guardando. E aí, a terceira razão para buscar a sabedoria é que a sabedoria gera humanidade. Olha só que coisa interessante. Ela nos ajuda a ser mais humanos, né? E não no sentido ruim, porque a gente às vezes tem a tendência de pensar que ser humano só agir com humanidade ou ser humano tá às vezes um pouco ligado com pecado, com coisas nesse sentido. Mas ser humano, ser gente é uma coisa boa. O pastor Carlinhos Queiroz fala muito sobre isso. Ele fala da questão da gente precisa ser gente, nós somos seres humanos. E aí no versículo 27 ao 34 fala sobre isso. E ele diz assim, eu não vou ler todos, eu vou ler só o 27 e o 28. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa,
Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se você puder ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. E aí na sequência ele vai continuar falando algumas coisas da importância da gente cuidar do nosso próximo, da importância da gente ser realmente uma pessoa de bênção para o outro, para o nosso próximo, para quem está próximo, para o nosso irmão, por aquele, né? A Bíblia fala várias vezes sobre isso, né? Da gente amar o nosso próximo. E aí esses versículos falam isso, da gente priorizar as pessoas, da gente priorizar o ser humano, a nossa humanidade, do cuidado do outro, né? E isso traz sabedoria, isso é viver em sabedoria, é viver bem, né? De acordo com esse texto. E aí a gente pensa que tudo isso que eu falei tem a ver com as responsabilidades de ser um seguidor de Cristo, né? O próprio Jesus, o próprio Cristo nos mostrou todas essas 3 características que eu falei. A questão de gerar vida, gerar segurança e gerar humanidade. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo disso tudo. Ele gerou vida, a palavra diz que desde lá do princípio ele já estava lá. E não só isso, mas gerou vida onde ele passou. Todo lugar que Jesus passou, todo lugar que Jesus chegava, ele trazia vida para aquele lugar. Ele trazia, seja o milagre, seja o perdão, mas ele trazia vida. E a gente precisa ter isso na nossa vida, no sentido de que é importante a gente sempre pensar nisso. Quando a gente está chegando num lugar ou indo em algum lugar, a gente precisa trazer vida para aquele lugar, trazer mudança, trazer coisas boas para aquele lugar, né? E a outra coisa que Jesus também fez é que ele sempre confiou no Pai, né? Ele sempre foi um filho muito confiante no Pai. Ele sabia que a vontade do Pai era o mais importante. Prova disso, no próprio momento que Jesus está para ser crucificado, ele fala: Senhor, passa de mim esse cálice, mas faça a sua vontade. Ele tinha plena confiança de que aquilo que ele precisava fazer era o melhor. E ele assim confiou e tinha segurança e confiança no Pai. E terceiro, como eu falei, gera vida, gera confiança e gera humanidade. Ninguém melhor do que Jesus para mostrar como ser um ser humano de fato, né? Ele era Deus, mas ele era 100% homem também, né? E ele nos mostrou como ser um ser humano. Esse ser humano que esse versículo 27 fala que quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Ou seja, a gente não pode perder as oportunidades. Às vezes a única oportunidade que você vai ter com aquela pessoa é aquele dia, aquele momento. E se você deixar passar, já foi. Aquela pessoa, aquela sua oportunidade de abençoar aquela pessoa já foi. Pode ser que você tenha outras, mas pode ser que você não tenha. Então Jesus nos mostrou isso em várias situações da vida dele, em vários momentos ele nos mostrou essa importância da gente realmente ser humano e cuidar das pessoas, cuidar do outro. E para encerrar, eu queria te convidar a buscar a sabedoria, a buscar essas 3 razões para a gente buscar a sabedoria, que é a razão de ela gerar vida na nossa vida e na vida das outras pessoas, dela gerar segurança, a gente ter paz e tranquilidade, de confiança no Senhor, que Ele vai fazer o melhor para nós, e de que nós somos seres humanos e a gente precisa priorizar as pessoas, cuidar das pessoas. Então, essa é a minha pregação, essa é a minha tarefa aí da aula, e eu queria te convidar a buscar a sabedoria e colocar sua confiança totalmente no Senhor. Tá bom, pessoal? Um abraço e é isso aí. Amém! Amém! Eu só queria falar uma coisa que ela falou, um exemplo prático já do que a gente tem.